Olá, eu sou Marcos Gomes. E eu sou Joelson Moaves. Nós estamos começando mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia? Meus irmãos, é com muito prazer e alegria que chegamos até você com mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia. Essa programação especial onde nós procuramos trazer até você curiosidades, informações bíblicas, históricas, extra-bíblica da tradição, da época dos escritores, tanto dos livros do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Estaremos apresentando até você as lições e aplicações que podemos tirar para a nossa vida dos mais diversos personagens bíblicos. Aproveitando, queremos convidar você também para se inscrever no nosso canal. Também clicando lá no sininho para que você possa receber as notificações de outros programas que poderão estar sendo lançados. Deixe também o seu joinha. E é muito importante que nos comentários você deixe lá escrito que você aprendeu, as lições que você pôde aplicar para a sua vida, bem como também escolher, Pastor Moaves, um personagem preferido deles, né, para que a gente possa, quem sabe, estar fazendo um programa sobre o seu personagem preferido. Isso é muito bom e importante para nós ver qual os personagens que você mais gosta, pois o programa de hoje será um desses programas, pastor, onde nós vamos estar falando sobre um personagem bíblico que alguns dos nossos seguidores e amigos pediu para que fizéssemos uma programação especial sobre ele, não? O próximo programa será sobre o seu personagem. Vamos lá, Pastor Moaves, o personagem que nós vamos falar hoje. Vamos dar algumas dicas para os nossos irmãos, ver se eles adivinham, se eles descobrem, melhor dizendo, qual será o Quem Sou Eu da Bíblia de hoje. No Quem Sou Eu na Bíblia de hoje, nós vamos estar falando sobre um personagem muito enigmático. Embora pouca informação temos sobre ele, Pastor Marcos, as lições de vida que ele nos apresenta são muito importantes. A história dele é recheada de mistério e também de grandes profundidades teológicas acerca da salvação. O personagem do Quem Sou Eu na Bíblia de hoje, ele faz parte de um grupo que teve vários confrontos com Jesus durante seu ministério terreno, Pastor Marcos. Dentre esses grupos estavam ali aquela galera seleta entre herodianos, essênios, fariseus, saduceus, os escribas, os zelotes. Você já sabe de quem nós estamos falando? Nós vamos estar falando de um personagem que fazia parte de um destes grupos, dos que mais confrontaram Jesus, tentando pegar dentro de algumas interpretações que eles tinham sobre a lei. O personagem de hoje, ele é um fariseu, Pastor Marcos. Um fariseu? Bem, é muito provável que você conheça um texto bíblico de cor, mas você talvez não saiba que foi para ele que Jesus disse esta mensagem. Verdade, Pastor Marcos. Meu irmão, se você não saiba, para muitos dos estudiosos bíblicos, o texto que é considerado o texto áureo do Evangelho acho que agora ele já foi sabe. ouvido pela primeira vez por este fariseu. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre o querido Nicodemos. Isso, vamos estar falando, meus irmãos, sobre este homem que vem ter com Jesus durante a noite. Ele é apenas mencionado durante 3 ocasiões, Pastor Marcos, mas essencialmente no Evangelho de João. João o apresenta como um mestre da lei que vem falar com Jesus, e o nome dele, para algumas pessoas, um pouco enigmático, porque Nicodemos é um nome grego, e ele fazia parte de uma autoridade judaica, né? Ali do Sinédrio, um fariseu, um estudioso mestre da lei, segundo o próprio Jesus diz, tu és mestre em Israel, né? E o seu nome quer dizer conquistador do povo, sabe? E dentro da cultura da época, a maioria dos descendentes, principalmente daqueles estudiosos da lei, colocavam o nome de seus filhos da tradição judaica, mas ele tem um nome grego. É muito interessante isso, né? Encontrarmos essa diferença aí no nome. Agora, o que realmente faz com que ele se torne um destaque é sobre o diálogo que ele teve com Jesus. Não é verdade, Pastor Moaves? Sim. E há muita curiosidade sobre a vida deste personagem. Pastor Moaves, dentre as mais importantes lições que nós podemos extrair é que a mensagem que Jesus passou para ele, ou o diálogo que ele teve com Jesus,
é uma das mensagens centrais acerca da salvação. Não é verdade? É interessante, meus irmãos, sabe por quê? Porque Jesus Cristo vai se abrir com essa centralidade do Evangelho falando com o fariseu, que era tão apegado às tradições, às doutrinas da lei, os pensamentos dos seus rabinos, aquilo que os seus líderes passavam para ele. Pastor Marcos, a tradição judaica dizia que quando um aluno, alguém que queria aprender dos ensinamentos judaicos, que já tinha aprendido com os seus pais, eles procuravam alguns dos rabinos da época, principalmente por volta de 12 anos, quando eles faziam o bar mitzvah, aquilo que o próprio Jesus foi fazer no templo quando tinha 12 anos. Depois que ele passava por esse período, ele então procuraria alguns dos rabinos do qual ele ia ir para a próxima fase, que seria um momento em que ele estaria não mais só apenas estudando os 5 primeiros livros da lei, mas estaria estudando todos os livros da Bíblia, decorando muita parte dele. Então, neste processo em que ele ia crescendo, tendo conhecimento, eles se tornavam muito orgulhosos do seu conhecimento, daquilo que eles adquiriam. E quando ele vai ter com Jesus, Jesus reconhece esse orgulho que ele tem no coração dele como um fariseu. Ele já tinha passado talvez por todo aquele processo e a Bíblia vai dizer que ele era um mestre. Então, quer dizer, ele já tinha sido escolhido para ser um talmidim, um discípulo de um grande rabino, passado por todo aquele processo, mas ele vem falar com Jesus, considerado por muitos daquela época como um mestre também, por mais que não fazia parte de nenhuma dessas escolas. A princípio, podemos dizer que ele poderia ter um certo orgulho no seu coração. Jesus vai direto à questão, mas só o fato de ele vir procurar ter com Jesus já demonstra que ele tinha uma atitude diferente da maior parte dos fariseus na sua época, não? Com toda certeza. É importante nós lembrarmos que todo o processo de salvação começa em Deus. Nenhum homem ele pode gerar vida para si mesmo, quanto mais a sua própria salvação. Como o pastor Moabs bem disse, todos os fariseus, eles tinham um excesso de orgulho, devido a todo o processo de aprovação que eles já tinham alcançado dentro da sua cultura, dentro dos padrões de seus familiares, dentro de todo o seu povo. Eles eram muito nobres, eram cultos, eram a classe mais elitizada do povo judeu. E pastor Moabs, ele não era apenas um fariseu, como mestre da lei, doutor da lei, que o próprio Jesus o chamou assim, ele era um escriba. E os escribas, eles remontam um tempo muito antes dos fariseus, antes da comunidade judaica se formar o grupo fariseu. Eles remontam o tempo de Esdras, então eles têm uma tradição muito antiga, né? E ele faz parte de uma linhagem muito importante no quesito conhecimento. Um escriba era aqueles que faziam as cópias da lei e, por fim, se tornavam intérpretes. E eram eles que faziam todo o regimento, que passavam a explicação, a doutrinação, o ensino para o povo. E era isso que gerava uma grande gama de holofotes sobre eles. Eles eram muito requisitados, muito importantes. E isso o orgulho deles realmente era muito aflorado, né? E a gente pode ver que ele era alguém de importância, porque o próprio João, quando vai mencionar ele pela primeira vez no capítulo 3, diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, e vai dizer, era uma autoridade entre os judeus. O povo judeu o reconhecia como uma autoridade, e depois, mais à frente, a gente vai ver lá no final do capítulo 19, vai falar que ele era um membro do Sinédrio, capítulo 7. Então, quer dizer, ele não era só um fariseu, ele fazia parte dos 35 fariseus escolhidos para fazer parte dos 70 anciãos. Então ele era um homem de importância naquela região de Jerusalém. Claro que existiam sinagogas e outros sinédrios em outros lugares, mas ele fazia parte do Sinédrio Central de Jerusalém. Exatamente. Para que você tenha noção, ele era um dos senadores mais importantes da capital de Jerusalém. E isso trazia para ele um título muito elevado. Qualquer comunidade o receberia e daria a ele a cadeira de destaque, cadeira de honra para se assentar. Ele ocuparia o melhor lugar da mesa, ele se assentaria nos melhores assentos, porque de fato ele era um dos principais das sinagogas da comunidade em que ele vivia. Por isso que a gente pode já entender, e a maior parte dos pregadores, quando vão mencionar Nicodemos, tem o hábito de dizer que esta é a razão
de que ele veio ter com Jesus à noite. A Bíblia não especifica ser esta a razão, mas a gente pode entender. Uma pessoa da alta classe social, por onde ele anda, ele tem aí aquelas pessoas que o acompanham, e você vai notar que sempre que uma autoridade vai ter um encontro com alguma pessoa, ele não faz assim de qualquer maneira. Tem todo um processo, e ele sabia, para não gerar toda aquela confusão, digamos, em meio ao público durante o dia, se ele fosse ter uma conversa com Jesus, sem contar que Jesus era considerado por muitos como um rabino, mas pela autoridade máxima judaica, eles não o consideravam. Então, ele, sendo um mestre, ir fazer uma pergunta para Jesus, porque ele quis questionar Jesus sobre algumas coisas, e a Bíblia diz que Jesus o reconhece, o chama de mestre, e ele chega com todo respeito. Eu gosto muito na vida de Nicodemos, porque ele sendo autoridade, ele fazendo parte da elite, ele chega até Jesus e ele já chama Jesus de mestre. É muito interessante nós notarmos essa consideração que ali ambos têm no diálogo, né? O diálogo entre eles ali foi algo, né, pastor Marcos, como você já tinha falado, como é que foi aquela fala que o senhor disse? Podemos dizer, meus irmãos, que não temos certeza, muita coisa sobre a vida de Nicodemos, mas podemos dizer que a conversa que os dois tiveram foi de um alto nível intelectual. No entanto, que até para o próprio Nicodemos foi um pouco difícil de entender. Jesus sabia o conhecimento que ele tinha. Perfeito. E Jesus deu uma levantada ali no conhecimento ainda mais profundo, se aprofundou e lançou a ele uma pergunta não só de conhecimento da letra da lei. Jesus Cristo vai a algo mais profundo e ele leva ele a importância de entender que o conhecimento da interpretação é importante, mas muito mais é entender que a lei tem um lado espiritual. É nessa conversa, pastor Moabs, que eles adentram a noite, né? E ali muitas horas se passam de conversa, que a doutrina da salvação começa a ser apresentada. O orgulho precisa agora ser destituído da vida de Nicodemos, e o que faltava para ele, além do conhecimento, era a vida espiritual. E para a vida espiritual ser gerada nele, o seu ego, o seu eu, os seus títulos, agora precisavam ser jogados por terra, já que ele tinha muito orgulho, já que a posição que ele ocupava era de destaque, já que ele era um homem de prestígio na sociedade. Agora ele vai ter com Jesus e Jesus vai tratar assuntos que está além do seu entendimento, além da sua formação, além da sua posição, algo que é sobrenatural, é transcendental, e que somente Deus pode plantar dentro do homem, que é realmente a salvação. E ele estava realmente com sede de salvação. Por isso que eu já disse um pouco tempo atrás que o Senhor já estava trabalhando na vida de Nicodemos para que ele tivesse esse quebrantamento e fosse ter com Jesus. E nesse debate, ou nessa conversa de alto nível, pastor Moabs, ele ficou bastante intrigado, porque ele não teve saída com as palavras que Jesus disse para ele. Sim, ele chegou para Jesus, meus irmãos, e ele disse assim: bem, podemos ver que você é um profeta de Deus pelos sinais que você faz. Na verdade, João, quando ele começa o seu livro, ele fala que Jesus faz os sinais para que eles reconhecessem que ele era o Messias. Ele está em dúvida. Ele diz assim: eu bem sei que tu és um profeta. Mas será que você é o Messias? Ele não chegou a explicar ou colocar essas palavras, mas Jesus, conhecendo o íntimo do seu coração, sabia que ele tinha já o Espírito Santo trabalhando no seu coração, e diz para ele: sim, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Entra-se se não passar por um novo nascimento. Jesus estava apresentando uma nova teoria, uma nova maneira de ver tudo aquilo que ele tinha aprendido, que talvez nenhum dos rabinos que ele tinha passado por todas as seus anos de estudo tinha lhe apresentado este ponto de vista e este entendimento básico, que é o princípio do Evangelho. Para alcançarmos o reino de Deus, precisamos passar por este novo nascimento, um nascimento do alto, não do conhecimento, como você bem estava nos apresentando, pastor, que o fariseu era muito preocupado em demonstrar para o outro que ele sabia mais do que ele. Eu sou melhor, eu conheço mais, eu conheço a lei de Moisés e tudo, os meandros da lei, a tradição, isso. E Jesus já chega e fala para ele: ó, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
E aí ele faz uma outra pergunta para Jesus, meio que falando como quem não entendesse, e aí nos demonstra que Jesus tocou numa ferida, talvez que ele se fez de não entender ao ele falar, como pode alguém já sendo velho vir ao ventre e nascer de novo? Por quê? Dentre os judeus, tinha alguns deles que até acreditavam na reencarnação. Mas os fariseus eram do grupo que não acreditava em voltar à vida depois da morte. Para eles, uma vez morto, você teria que enfrentar o juízo com Deus. E Jesus Cristo vem e fala de nascer de novo. Ele não conseguiu compreender, pastor Marcos. Isso mesmo, pastor Moabs. O assunto agora, ele vai tendo uma crescente, né? Ele agora, o Senhor Jesus começa a levar ele para um campo em que ele está aguçado, seu interesse pelas palavras de Jesus. Quando Jesus fala para ele que ele tem que nascer de novo, ele entra em parafuso. Como pode um homem sendo velho voltar ao ventre de sua mãe? E aí Jesus toca naquele ponto, né? Você é mestre em Israel e você não conseguiu compreender isso? O Senhor está fazendo uma transição de assunto agora. O Senhor está levando ele a um patamar mais elevado do conhecimento, levando ele à dimensão do Espírito, né? O Espírito da letra, aonde que entra o processo genuíno da salvação que Deus tinha preparado desde a fundação do mundo. Pelo Espírito, o novo coração, o novo nascimento. E o que eu acho interessante é como Jesus trata ele. Jesus lançou a pergunta, mas Jesus não foi arrogante. Jesus tratou ele quando ele veio com curiosidade, Jesus já foi ao anseio do seu coração. Jesus Cristo lança essa pergunta, mas me chama a atenção que Jesus Cristo reconhece que Nicodemos estava querendo ir mais profundo e Nicodemos faz algo que talvez muitos outros mestres da lei não teriam a coragem. Ele diz, como pode ser isso? Ele quis levar Jesus a dar essa explicação. Talvez ele tinha uma maneira de explicar, mas ele diz, me fale mais sobre isso. E aí eu gosto que Jesus Cristo então aprofunda e diz, Nicodemos, na verdade, é aquele que nasce da carne, aquele que nasce da vontade humana, só pode fazer as coisas humanas. Mas aquele que nasce do Espírito, da vontade de Deus, este vai entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus só se entende espiritualmente. Jesus estava tentando levar Nicodemos a um patamar de conhecimento que até então nenhum rabino, por mais conhecido, por mais renomado da sua época, talvez em todos os seus anos de conhecimento chegaria ao que Jesus vai revelar agora pelos próximos versículos aqui do livro de João, capítulo 3, no entanto que é considerado aí o texto áureo da mensagem de Jesus, porque Jesus Cristo vai fazer uma colocação, uma união. O ensino da lei vai trazer lá os ensinos de Moisés, vai aplicar a si e vai direcionar a intenção do Pai desde a criação da humanidade, desde o pecado, digamos assim, desde que o pecado entrou na humanidade. E eu gosto de Jesus Cristo dizer assim, olha, eu vou falar para você algo que se nós falássemos, vocês não entenderiam, porque vocês não aceitam o testemunho, talvez, de um povo que não seja tão reconhecido como parte do Sinédrio, que faça parte das autoridades. E aí Jesus Cristo disse, eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Você quer que eu vou mais profundo? Se até agora eu estou só falando de coisas simples. Mas e agora eu quero então apresentar para você algo profundo. E eu gosto em Nicodemos que ele está com o coração aberto. E aí Jesus reconhece isso, pastor Marcos, e ele vai abrir. E Jesus vai de uma maneira profunda, usando palavras simples, revelar o mistério que até então os líderes e estudiosos judaicos não tinham compreendido, que era a vontade de Deus para a humanidade. Uma das coisas que já o senhor segue o seu raciocínio, que é muito importante a gente entender aqui, que Nicodemos ele faz parte de uma categoria que vive dentro do campo do mérito. Ele segue a lei, eu faço por merecer. Toda a vida dele foi em busca de algo que lhe viesse em retorno. Agora, quando Jesus fala do novo nascimento, Jesus está querendo mostrar para ele que a salvação ele nunca vai conseguir, ele nunca vai merecer, ele nunca vai ser digno, porque ele precisa agora esvaziar o seu coração de toda a centralidade que existia dentro dele, de tudo que ele já tinha conquistado, de todo o patamar que ele já tinha subido, para entender que agora, para ser salvo, ele tem que descer. Que a salvação, ela tem o processo da salvação é um caminho inverso.
nas coisas aqui da terra, quando Jesus está falando das coisas da terra, Jesus quer dizer, as coisas daqui da terra você consegue pelos seus méritos, pela força do seu braço, mas o novo nascimento te arremete a algo que você não merece, mas que te será dado. E a gente começa a conhecer a graça, a gente começa a conhecer o processo de Deus em nos entregar aquilo que nós, ou nos dar o que nós não merecemos. E isso é o que ele não conhece, é o que a lei nunca ensinou. É a revelação mais profunda da salvação que nenhum rabino tinha pregado, tinha ensinado, tinha trazido uma explicação. Jesus começa agora, no seu alto nível de ciência, de conhecimento e de profundidade espiritual, trazer ao conhecimento de Nicodemos, e é a mensagem que alcançou a mim e alcançou a você também. É a mensagem que alcançou todos os cristãos da terra, que não é pela lei, pelos méritos da lei, mas pela graça divina, pelo nascimento espiritual, o nascimento em Cristo, que nós alcançamos nós somos salvos. Ele traz algo muito importante. Ele vai fazer uma ligação lá com o povo de Israel, lá no deserto. Ele vai dizer, olha, vocês precisam entender o porquê da salvação. Na verdade, não só a salvação, ela é totalmente gratuita de Deus, não há nada que o homem possa fazer, mas para recebê-la e para tê-la, algo que é interessante que Jesus apresenta a Nicodemos, pastor, que você não pode esquecer. Você precisa reconhecer que precisa dela. Quem não entende que está morrendo ou que está em seus pecados, não vai entender o porquê de um Salvador. Para que eu preciso de um Salvador? E aí Jesus vai trazer uma revelação, irmãos, que está no capítulo 3, versículo 14. Jesus Cristo fala para Nicodemos, pastor Marcos, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê, por crer nele, vai ter a vida eterna. Jesus está dizendo, olha, assim como o povo de Israel reconheceu ao olhar para aquela serpente que foi os pecados deles, foi a murmuração deles que fez com que as serpentes entrassem no meio do povo. Assim, quando o Filho de Deus for levantado e nós reconhecermos que Ele está tomando o nosso lugar para pagar um preço da nossa pecaminosidade, para poder nos trazer de volta ao Pai, que nós vamos receber algo que nós nunca conseguiríamos encontrar. E aí, Jesus vai revelar a ele o versículo mais conhecido, talvez, do livro de João, a chave de João, e que demonstra uma profundidade teológica tão profunda, digamos assim, Deus botou uma luz forte nesse versículo 16 de João e apresentou tudo aquilo que tinha acontecido desde o passado, da antiguidade, e disse, olha, tudo aquilo que aconteceu estava apontando para esse momento. E aí Deus se revela neste versículo. Pastor, comenta um pouco sobre esse versículo 16, que todos nós sabemos de cor e salteado, até mesmo pessoas que não são crentes conhecem esse versículo. E Jesus falou para Nicodemos, um fariseu que se orgulhava do que fazia, e Jesus disse, olha, não é pelo que você faz. Né? Você vai apresentar algo muito profundo. Jesus pregou para multidões. Esteve milhares de pessoas sentadas a ouvir a sua mensagem. Mas o dia em que Jesus vai pregar a mensagem mais profunda e o texto que revela a grandeza do amor de Deus, ele estava falando com apenas um homem. Jesus vira para Nicodemos e diz, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Comece então Nicodemos a enxergar que a salvação é pela fé. A fé na pessoa do Filho de Deus. Muitas pessoas acreditam que para ser salvo, ele precisa ser boa gente, ele precisa ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que não tem vícios, ele precisa ser uma pessoa reconhecida. Na verdade, algumas pessoas pensam que precisa ser religioso para ser salvo. Agora, todas essas características, qualidades e virtudes Nicodemos tinha. E Jesus disse para ele que ainda ele não podia entrar no reino do céu. Que o que faltava para ele era o conhecimento espiritual da palavra. Era realmente crer no que a lei e os profetas diziam acerca dele mesmo, de Jesus. Crer nele era um único meio de salvação. Nós vemos agora a profundidade desse texto, mostrando para Nicodemos
coisas que nós conhecemos e ouvimos sempre nos nossos cultos, que se crermos em Jesus Cristo, nós seremos salvos. Agora, aquele mestre da lei, aquele doutor da lei, pode agora entender que tudo o que ele sabia apontava para Jesus, levava até Jesus o cumprimento das leis e dos profetas, e que se somente crendo nele, ele seria verdadeiramente salvo. E ele entendeu aqui que a salvação não era apenas para alguns, que Deus, o amor de Deus era para com todos. Exatamente. E que bastava eles crer, e que para crer precisava ouvir. Por isso que lá no capítulo 7 de João, versículos 50, 51, 52, a Bíblia diz que as autoridades judaicas, pastor Marcos, elas já estavam interessadas em pegar Jesus, porque muitas pessoas estavam seguindo Jesus e eles já estavam tramando matar Jesus. E aí Nicodemos vai defender Jesus como uma das partes da autoridade, né, judaica. Ele diz assim: somos nós agora dos que julgam sem ouvir, pelo menos, o que essa pessoa teve? Porque ele já tinha estado com Jesus à noite. Ele já tinha ouvido o que Jesus Cristo tinha falado. E aí, talvez ele voltou ao entendimento, ou à memória, aquilo que Jesus Cristo falava: quem não crê será condenado. Mas aquele que crê já recebe, não receberá, já recebe a vida eterna. E Nicodemos queria que esta vida eterna alcançasse talvez até mesmo os seus amigos ali das autoridades judaicas, e ele queria que eles tivessem essa oportunidade, mas a Bíblia vai dizer que eles já estavam, digamos assim, cegos, até mesmo no seu entendimento, para não conseguir ver aquilo que Jesus Cristo era. Claro que já era um processo do plano de Deus, para que aquilo se cumprisse em Jesus, mas nós vemos aí já na vida de Nicodemos um processo de salvação, ou digamos assim, uma conversão num processo, porque Jesus Cristo revela para ele que precisava passar por este processo, aquele que não nascer da água e do Espírito, sabe? Assim como o vento vem, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, diz, assim é aquele que é nascido de Deus. Ele não anda segundo a sua própria vontade, mas segundo o Espírito. E Nicodemos já estava começando a nos dar alguns sinais de conversão na sua vida. É muito interessante que Nicodemos a história começa a narrar sobre a vida de Nicodemos, ele indo procurar ter com Jesus, só ele e Jesus, para não ficar conhecido diante do povo que ele estava com Jesus. Agora, em audiência pública, ele está fazendo defesa a Jesus. E aí, pastor Moabs, que o senhor está certo em dizer que Nicodemos já está vivendo um processo de salvação, que ele já não tem mais vergonha de falar de Jesus. Sim. Já não tem mais vergonha de se importar com a pessoa de Jesus. É muito importante para a nossa vida, já em uma aplicação prática, a gente lembrar que não basta crer, nós temos que testemunhar sobre Jesus. Aonde quer que nós estivermos, Jesus, Ele é o nosso Deus, Ele é vivo e é digno de toda aceitação. Se você está no seu trabalho, se você está na escola, na universidade, é claro, tudo tem o seu tempo, mas em tempo oportuno, testemunhe, fale de Jesus. Apresente às pessoas o que Jesus fez na sua vida. Nós não sabemos, e o texto não nos dá detalhes sobre todas as coisas que Nicodemos falou, mas em uma audiência pública, onde tudo se questiona, ele deve ter feito muitos comentários sobre a pessoa de Jesus, feito defesas em nome de Jesus, porque ali a questão já colocava ele em xeque diante da sua comunidade dentro do grupo fariseu. Dentro do Sinédrio. Dentro do Sinédrio, lógico, dentro dos senadores, ele já agora começa a se comprometer por Jesus, ele não se importa mais consigo. Já não há mais aquela preocupação anterior de se esconder para não ser, de repente, taxado de alguma coisa. Não, agora ele já quer entregar a sua vida para Jesus diante do povo, mostrando que ele tinha algo diferente. E algo que é interessante, pastor Marcos, é que mais tarde nós vamos ter um outro fariseu que vai ser um grande defensor de Cristo, mas que a princípio tem uma dificuldade de ter o entendimento que Nicodemos teve, que é Saulo de Tarso, né? Que a Bíblia vai dizer que aprendeu aos pés de Gamaliel, que estava lá. No dia em que tem essa conversa entre o Sinédrio, Nicodemos defende Jesus, e aí Gamaliel, o mestre de Saulo, um outro fariseu, está lá e ele disse, olha, se for de Deus, esse negócio vai para frente, mas se não for de Deus, sabe, Gamaliel estava lá e ele viu Nicodemos tomando uma posição. E Saulo, que é o tão conhecido apóstolo Paulo,
que diz que era um fariseu de nascimento, né? Alguém que amava a lei, ele vai falar algo disso, sobre o que você acabou de falar, sobre crer e sobre expressar e defender a lei. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim, olha, a salvação, ela precisa vir no nosso coração. Se você não crê no seu coração que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, não será salvo. Mas você precisa confessar. Você precisa confessar com seus lábios que você realmente reconhece Jesus não só como seu Salvador, mas como o Senhor da sua vida. É neste capítulo que ele faz ênfase dizendo, com o coração você crê, mas é com a boca que você testemunha, que você confessa Jesus Cristo para a salvação. E nessa altura, nós vemos Nicodemos fazendo essa confissão. Sim, publicamente. No Sinédrio, diante de todas as pessoas que queriam complicar a vida de Jesus, na verdade, tirar a própria vida do Senhor. E ele está lá manifestando a sua defesa, manifestando o seu conhecimento acerca de Jesus. Isso é fantástico. É fantástico, sabe por quê, pastor Marcos? Logo após esse capítulo 7, a Bíblia vai dizer que eles até dizem, como pode você defender este Galileu, esse Jesus lá da Galileia, que se junta com estes pescadores? E aí, logo mais, a Bíblia vai nos dizer que daí as autoridades judaicas já tomaram a decisão. Esse Jesus não pode mais estar fazendo o trabalho que ele está fazendo, porque daqui a pouco toda a nação vai estar seguindo ele. E a Bíblia diz que então dali em diante eles o procuravam matar, o prender a todo custo. Exato. E a próxima vez que nós vamos ver o nome de Nicodemos apresentado é depois que Jesus Cristo já é preso injustamente, condenado, levado às pressas para a casa do sumo sacerdote. Provavelmente lá estavam as autoridades, né? E aí, logo após, lá apresentam para Pilatos. Pilatos faz todo aquele processo que os irmãos conhecem. Jesus é preso, condenado à morte, morre. E a Bíblia diz que por medo, todos os discípulos de Jesus acabaram fugindo. O único que estava lá próximo era João. Exatamente. Pedro ficou até um certo momento, mas depois ele foge. E aí, quando Jesus Cristo morre, a Bíblia diz que todos o abandonaram. Todos. E de repente surgem 2 discípulos que até então não ouvimos falar sobre eles. É interessante, pastor Moaves, que você provavelmente já deve ter ouvido alguém dizer que Nicodemos era um covarde porque não tinha coragem de se apresentar diante de Jesus, falar com Jesus publicamente. Mas olha nessa hora, quem são os únicos 2 que nem está na lista dos discípulos, na lista aberta dos discípulos? Sim. Quem são eles, pastor Moaves, que vai lá, depois da morte de Jesus, se apresenta publicamente e faz atos em favor do corpo de Jesus? A gente talvez não saiba dizer o quão público foi, mas olha só o que é interessante. Ele vai falar com Pilatos. A Bíblia diz que José de Arimateia e Nicodemos, que estão junto com eles, vai falar com Pilatos, com a mesma autoridade que os outros do Sinédrio entregaram Jesus para ser condenado e morto ilegalmente, sem achar nele nenhuma culpa. Exatamente. Estes 2 que também faziam parte do Sinédrio, que Lucas faz questão de dizer que José de Arimateia era um homem justo e um discípulo de Jesus secretamente, e Nicodemos apresenta junto com ele e vai pedir o corpo de Jesus para honrá-lo, para não deixar que entrasse o sábado, né, a sexta-feira, quer dizer, ali o sábado, né, começasse ali o feriado que eles não poderiam trabalhar, o dia de descanso, e eles queriam honrar o corpo de Jesus. E aí a Bíblia apresenta Nicodemos com alguém que vai honrar Jesus, porque ele chega com 30 quilos ou mais de 30 quilos de especiarias aromáticas para honrar Jesus. E ele vai pedir o corpo de Jesus à autoridade a qual Jesus tinha sido entregue. Note quanto de importância ele dá à pessoa de Jesus. Não era um custo barato essas especiarias. E não apenas isso, mas o quão relevante era o que ele estava fazendo em demonstrar sua devoção, o seu respeito, o valor, a honra, o amor que ele passou a ter por Jesus Cristo. Nós vemos aí José de Arimateia e Nicodemos unidos em um propósito de servir e honrar o Mestre. Pastor Moaves, esse é um programa muito especial que nos faz ver em ambos os lados que Jesus não se importou apenas com as pessoas mais carentes, mais pobres e desprezadas da comunidade. Jesus atendeu prostituta, Jesus atendeu
pessoas em pecado, Jesus atendeu leprosos, Jesus atendeu viúvas, enfim, ele esteve no meio do povo, mas também não deixou um rico, não deixou uma pessoa importante, uma pessoa famosa, renomada, reconhecida da sociedade. Ele também esteve com Nicodemos, esteve com José de Arimateia. Bom, hoje o assunto é Nicodemos. Sim, e é interessante, pastor, que, como você acabou de falar, Jesus Cristo foi na casa de Zaqueu, né, um publicano. Sim. Jesus Cristo também foi na casa de um outro fariseu, que a Bíblia diz que era de reconhecimento da sociedade, que era Simão, né? Jantou na casa dele. Se assentou à mesa. Sentou-se à mesa, sim. E foi nesta casa que acontece aquele momento tão lindo, né? De que ele não honra Jesus, mas de repente chega uma mulher, derrama o seu vaso, honra Jesus. E agora aqui, publicamente, eu gosto do texto de João, capítulo 19, pastor Marcos. Versículo 39, meus irmãos, diz assim, olha, e este José de Arimateia estava acompanhado de Nicodemos, olha o que João diz, aquele que antes tinha ido visitar Jesus à noite, mas que agora leva uma mistura de mirra e aloés com cerca de 34 quilos e tomando o corpo de Jesus, envolveram com faixas de linho. Linho era o que era usado para enrolar corpo de pessoas de reconhecimento. Não foi com linho que foi enrolado Lázaro quando morreu, não. Tem sido um dos tecidos mais nobres, né, do tempo. Sim, eles envolveram com as especiarias de acordo com todo o costume judaico de sepultamento. Nós precisamos honrar o nosso Senhor. Sabe o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Que muitas vezes as pessoas dão muita influência de como você começa a sua carreira com Cristo, pastor Marcos. As pessoas às vezes dão muita aparência, influência para a aparência, pelo aquilo que demonstramos. Mas Nicodemos nos mostra uma lição que você pode até começar, talvez não tão firme, mas que importa que no momento de maior necessidade você não negue a fé. Ele começou duvidando até mesmo da pessoa de Jesus, quem ele era. Reconheceu que ele era um mestre, mas no momento em que foi preciso para honrar Jesus, só está lá estes dois discípulos que faziam parte desse sinédrio e que não tiveram problema nenhum em arriscar a reputação e talvez até a vida. A posição, exatamente. A própria posição deles, e eles vão e dão a Jesus um sepultamento de honra. Digno da tradição de um mestre dentro da cultura judaica. E eles colocam Jesus ali nas rochas, num túmulo que não era qualquer um que conseguiria. José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, conseguem honrar Jesus neste momento. Pastor Moabes, uma coisa eu quero deixar para o nosso pessoal. Nicodemos é um homem importante, influente, rico, religioso, culto, altamente instruído, mas ele precisava nascer de novo. Não sei qual é a sua posição, qual é o seu grau de escolaridade, sua posição social, mas eu quero te fazer essa pergunta. Você já nasceu de novo? Essa é a pergunta que pode definir a sua eternidade. A resposta desta pergunta pode levar você para a eternidade ao lado de Deus. Por isso, nós queremos fazer um convite para que você venha participar dos nossos cultos e venha entregar a sua vida para Jesus. Fazer um renovo da aliança com o Senhor, a fim de que você possa estar intimamente ligado a Ele. Porque o novo nascimento, pastor Moabes, é a necessidade de todos nós. E o processo do novo nascimento, em que Deus vai estar trabalhando na sua vida, vai ser a maior aventura da sua história e a melhor decisão que você possa tomar. Começa, na verdade, com a mensagem do Evangelho, daquilo que Jesus Cristo disse, olha, negue-se a si mesmo, né? Tome a minha cruz e então siga-me. Nós vemos aqui que Nicodemos não teve dificuldade no momento oportuno de negar-se a si mesmo, a sua posição de uma autoridade judaica e de ser um discípulo de Jesus. De o quê? De demonstrar amor. Jesus Cristo disse em seus ensinamentos publicamente, vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros, quando vocês demonstrarem esse verdadeiro amor. E Nicodemos ali estava demonstrando, pastor Marcos, um amor por aquele que todos tinham abandonado e que naquele momento em que ele estava morrendo por todos, Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, sentiram a dor e decidiram
fazer algo por aquele que tinha feito por eles o que eles nunca poderiam fazer. Maravilha. Ele nasce do Espírito, ele nasce da vida de Deus. Agora ele não se importa mais, porque na verdade, quando ele nasce do Espírito, ele recebe a vida de Deus na sua vida, pastor Moabs. Ele descobre que na verdade o fardo, o jugo pesado era o dos fariseus. Sim. Era o da lei. Agora tomar a cruz era exatamente o que Jesus tinha dito. O meu fardo, ele é leve, ele é suave. E ele entende que agora ele vai ter paz, ele vai ter tranquilidade para tomar todas as decisões dali para frente, tocante aos cuidados com Jesus. E para você não é diferente, não foi para mim, viu, pastor Moabs? Tomar a minha cruz, aceitar a Jesus, negar a mim mesmo, foi a minha melhor decisão. Hoje me sinto bem. O senhor se sente bem em estar caminhando com Jesus, pastor Moabs? Não tem melhor decisão Não a fazer há, e tomar do que exatamente. reconhecer o quanto nós somos pecadores e o quão grande é esse amor de Deus para conosco e este jugo suave, este fardo que é leve de carregar, porque não é um peso de obrigações, mas nós fazemos por amor, por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que Ele nos demonstrou. Só, meus irmãos, não se ouve mais falar sobre Nicodemos no resto dos evangelhos, mas o símbolo do que ele fez, a representação do que ele fez, até mesmo alguns comentaristas e escritores do primeiro século vão dizer que teve um certo Nicodemos, Nicodemos Ben-Gurion, o filho de uma grande autoridade, de alguém rico, que fez grandes atos. E alguns até acreditam que tenha sido este mesmo Nicodemos, alguém que, segundo diz a tradição, que fez até muitos atos milagrosos em nome de Jesus e que, segundo a tradição judaica, até deixou um escrito. O Evangelho segundo Nicodemos, em que ele apresenta os atos de Pilatos para com Jesus, que o levou à cruz, a necessidade de entregar a vida por nós. Bem, meus irmãos, o que Jesus fez na vida de Nicodemos foi salvá-lo, e ele tem essa salvação para todos. Se você ainda não se entregou a Cristo, ainda não nasceu de novo, essa é a sua oportunidade. O Senhor também está de braços abertos para atender às suas necessidades, tirar todas as suas dúvidas e encher o seu coração com o Espírito Santo. Nós estamos já caminhando para o final deste programa e desejamos que o Espírito Santo possa fazer uma grande obra na sua vida, trazendo para você a verdadeira paz, que possa te trazer o verdadeiro entendimento do amor de Deus e assim você possa viver feliz com Jesus. E precisando então entender aquilo que Nicodemos entendeu quando Jesus Cristo disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e reconhecer as palavras de Jesus, que Jesus disse logo mais. Ele disse, porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar, mas na verdade para salvar. Para que todo aquele que nele crê já receba a vida eterna. Por quê? Porque quem não crê já está condenado, pastor Marcos. Não será condenado. Já está condenado porque ainda não entendeu a posição em que ele está. Aí a grande necessidade de, como Nicodemos, entendermos o porquê precisamos nascer de novo, nascer do Espírito, porque espiritualmente a Bíblia diz que a humanidade se afastou-se de Deus desde o Jardim do Éden. E cada dia mais o homem se afasta de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, tomou a forma de homem e veio nos trazer de volta a um relacionamento com o Pai. Pastor Marcos, faça uma oração pelos nossos irmãos. Talvez eles ainda precisam reconhecer esta necessidade. Ou talvez temos alguém que, como Nicodemos, tem algumas dúvidas, algumas dificuldades, e que o Espírito de Deus, aquele mesmo que tocou na vida de Nicodemos, possa tocar na vida dos nossos irmãos para eles reconhecer a necessidade deste novo nascimento. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos pelo teu grande amor e pela revelação do teu Filho aos nossos corações. Te adoramos, Senhor Deus, por todas as lições que aprendemos com Nicodemos. E neste momento, Senhor, queremos fazer um pedido especial. Se existe alguém que tenha dúvida da possibilidade da sua salvação, assim como o Senhor revelou a Nicodemos,
que ele tinha que nascer de novo, confiar, crer no Senhor para que fosse salvo. Que o Senhor possa também dar esta informação, trazer esta revelação para o coração deste teu filho ou desta tua filha. Que o teu Espírito possa gerar a paz que excede o entendimento sobre essas vidas, as abençoar e trazê-las, Senhor, para o reino do teu amor. Nós te pedimos, Senhor, que este programa alcance essas vidas e os abençoe. Deles, Senhor, esta grande chance, esta grande oportunidade, que através da sua graça e da sua misericórdia, o Senhor também já nos alcançou. Obrigado, Senhor Deus, por todo este trabalho, que o Senhor possa estar fazendo o cumprimento dos seus planos sobre esta vida, sobre estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Então, meus irmãos, não deixe de compartilhar, deixar o seu comentário, né, e o seu like. E como o pastor Marcos já falou lá logo no início, talvez deixar qual personagem que você gostaria que nós estivéssemos preparando um episódio especialmente sobre este personagem. Continue nas nossas programações. Temos muitos outros programas também que estão na nossa grade do Adna TV, a qual poderá também estar trazendo muita edificação e bênção para o seu lar. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Fique na paz. Até a próxima quarta-feira.